Bom dia a todos. Nelson, a gente já está aí em grupo. Passo a palavra para você. Bom dia a todas as pessoas que estão presentes aqui conosco na nossa live. Estou muito orgulhoso de estar aqui podendo participar do nosso quarto evento de lançamento de relatório de sustentabilidade, né? Isso demonstra a consolidação do nosso e melhoria contínua do nosso processo de transparência com todas as nossas partes interessadas, né? E também é uma grande oportunidade que a gente tem de relatar, de escrever, né, tudo que todos nós realizamos todos os dias do ano para levar um serviço de excelência à população que atendemos, né? E também consolida, né, a nossa busca constante de sustentabilidade do negócio nos 32 municípios em que atuamos, né, no Grupo Águas do Brasil, com todas as suas concessionárias. Bom, sou Nelson Carvalho, sou superintendente corporativo de sustentabilidade do Grupo Águas do Brasil e da Rio Mais Saneamento. Sou o responsável pelo processo de condução, junto com a nossa diretora Marilene Ramos, né, da produção do relatório de sustentabilidade, né, do grupo, contando aí com o apoio brilhante, né, e forte aí da equipe de sustentabilidade, da equipe de ASG, né, liderado pela Lívia Soareiro e com a Karen Amoroso, que faz parte aí do time de ASG. Desejo boas-vindas a todos aqui à nossa live, né? E essa live é para que a gente lance o nosso relatório de sustentabilidade do Grupo Águas do Brasil e da Rio Mais Saneamento, né? Informo que a live aqui será gravada, né? E peço a todos para que mantenham suas câmeras abertas e os áudios fechados. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer o comentário, será ótimo e podem fazer através do chat da nossa live, né? Hoje a gente tem como objetivo aqui apresentar, de forma resumida, os nossos relatórios e também ter aqui uma mesa de debate com a participação aqui de debatedores com profundo conhecimento de saneamento, né, e como projeto socioambiental e de negócio, né? Então eu aproveito aqui e peço a Lívia, né, para fazer a apresentação aí dos nossos relatórios. Contigo, Lívia. Obrigada, Nelson. Vou compartilhar aqui e deixa eu só destacar. Já estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Tá como destaque? Só um segundinho, tá como destaque? Agora voltou você, Lívia. Espera aí que eu vou colocar como destaque, só um minutinho, gente. Você conseguiu destacar o Nelson de volta. Ah, tá, desculpa, gente. Aí, agora sim. Então tá ótimo. Bom, vamos começar. Tem um grande desafio aqui na minha mão, que é apresentar o relatório de sustentabilidade para vocês, né, de forma resumida. É um relatório denso, com bastante conteúdo, mas que eu vou tentar apresentar em 10 minutos para vocês. Então, para começar a falar, eu entendo que a gente precisa entender o que é esse relatório de sustentabilidade, né? E aí, segundo a GRI, ele é um documento público que relata o desempenho ambiental, social e econômico das empresas, promovendo assim a transparência e o diálogo com os diversos atores que a gente tem interface. Através dele, a gente demonstra o compromisso com ética, responsabilidade, integração entre diversas áreas. A gente vai falar aqui, né, de resultados de diversas áreas. É uma sinergia, é um olhar para a sustentabilidade que não é apenas ambiental ou financeiro, é um olhar complexo e que mobiliza aí todo o grupo. Então, a partir disso, a gente
precisa relembrar aqui, né, quais são os nossos pilares de sustentabilidade que estão postos na nossa política de sustentabilidade do grupo, que são integridade e transparência, fomento ao acesso universal ao saneamento, ciclo eficiente da água, segurança hídrica e mudanças climáticas. Isso está na nossa política de sustentabilidade, isso tem vinculação com os ODSs, que são considerados prioritários para a gente. E aí, no processo de construção do relatório, a gente sempre analisa quais são os temas que são mais relevantes para o grupo trazer nesse relato, que o grupo quer destacar pela sua posição enquanto empresa para os diversos atores. A gente chama isso de temas materiais. Então, estão aí os nossos temas materiais, são 10 temas materiais, tanto para o grupo quanto para Rio Mais Saneamento, e aqui a gente está falando de 2 relatórios diferentes, mas vamos falar de forma unificada, né? Hoje existe um relatório para o Grupo Águas do Brasil e outro relatório para Rio Mais Saneamento. O do grupo aborda também a Rio Mais Saneamento, mas não é só isso. Então, nessa expectativa, né, de trazer para vocês um pouquinho do spoiler do que contém esses relatórios, eu trouxe alguns destaques, e aí a gente começa falando pelos destaques financeiros, aonde houve um crescimento de 10,9% da nossa receita bruta. Isso é um alcance de 2,4 bilhões. A nossa EBITDA teve uma alta também de 7,5%. Foram investidos 517 milhões em 2024. Também tivemos o reconhecimento pela Fitch Ratings, né? Com a atribuição da nota ABRA para SAAB, Águas do Turnaíba e Águas do Paraíba, e para Rio Mais com a classificação AAA. A EBITDA na Rio Mais foi de 41,5 milhões. São também resultados muito positivos trazidos aí pelo grupo no ano de 2024 e que não são formados apenas pela área financeira, né? Para a gente obter esses resultados, muitas áreas foram envolvidas nesse processo. Quando a gente vai para o lado de operações, a gente tem como destaque o nosso índice de perdas, que na nossa média já é abaixo do que o marco do saneamento traz como proposição para 2030, que é de 25%, mas aqui cabe um destaque especial a Capan e CAV, que são os nossos menores índices de perda, ali entre 14% e 16%, são índices excepcionais. A gente traz como destaque também, em relação a Rio Mais, né, o início da operação do sistema de esgoto em Rio das Ostras, que foi um processo de construção longo, que envolveu a área de meio ambiente, a área de engenharia, a área comercial, enfim, muito múltiplo, e que merece muito ser comemorado, porque foi um processo aí muito coletivo na Rio Mais. Também em Petrópolis, né, foram inauguradas 2 novas estações de tratamento de esgoto. A gente teve ainda na Rio Mais a reativação de 5 estações de tratamento de esgoto. Teve o início de construção de ETs em Nova Friburgo, né, Etibacaxá e Lumiar, e também em Condessa, a ET Centro, a expansão aí de redes de água e de esgoto, redução na interrupção não planejada de serviço na Rio Mais de forma bem significativa, ampliação de serviços de esgoto, beneficiando novas economias lá pela Rio Mais em áreas estratégicas, em bairros que são tidos como estratégicos para a empresa e para a sociedade. Olhando sobre o aspecto da inovação, né? A gente, no ano de 2024, implementou a inteligência artificial para o aumento da eficiência comercial. Esse é um destaque muito forte também da área comercial, porque a gente está usando a inteligência artificial para atualização cadastral, para redução de perdas, de faturamento. Os resultados desse projeto são muito relevantes. Foi criado também o Gêmeo Digital para a malha de controle. Isso é relacionado mais à área de operações, mas é uma inovação importante que foi trabalhada junto.
o programa de inovação do grupo, né, o Torneira Lab, Startup, teve 7 pilotos estratégicos, inclusive a área de ASG participou também, e nós fomos premiados entre as 100 empresas mais inovadoras no uso de TI, com o 7º lugar geral e o primeiro no setor de saneamento. Olhando sobre o aspecto de responsabilidade social, a gente tem mais de 219 mil economias beneficiadas com tarifa social. É um impacto muito relevante para a população em maior estágio de vulnerabilidade social. Olhando por o aspecto da diversidade, 39,8% de mulheres em cargos de liderança. A nossa meta aí, a ser alcançada, né, posta alguns anos atrás, é de 40%, mas manter esse número também é desafiador. 23,3% de pessoas pretas e pardas também em cargo de liderança. A gente tem uma meta aí de atingir 30% desse número. Enfim, muitas horas de treinamento, mais pessoas beneficiadas com abastecimento de água em áreas estratégicas para Rio Mais também. E olhando sobre o aspecto do meio ambiente, a gente tem um aumento da produção de energia, do uso de energia renovável, em especial geração distribuída. Aí a gente teve um aumento de produção, inauguração da nossa primeira usina solar do grupo pela Rio Mais Saneamento, com uma produção de energia aí suficiente para abastecer mais de 7.600 residências. A avaliação preliminar de segurança hídrica também, a gente finalizou ela em 2024, foi pago mais de 18 milhões a título de cobrança pelo uso da água, né, para o sistema de recursos hídricos, para que seja feita a melhor gestão da qualidade e quantidade de água, que é o nosso recurso, o nosso maior recurso enquanto setor produtivo, né? E 45% dos nossos resíduos gerados, eles foram reciclados, e fazendo aí um destaque para a Zona Oeste Mais Saneamento, com a compostagem de 100% do lodo gerado no processo de tratamento de esgoto. Sobre governança, a gente traz aqui a manutenção de diversas ISOs, 43% de mulheres no Conselho de Administração, isso também é um ponto de destaque. A cultura da integridade foi incorporada às metas da alta liderança, e também 96% dos nossos colaboradores foram capacitados nessa temática de integridade. Adequação LGPD, a gente está sempre num processo de melhoria e de adequações. Destaque também para a premiação do PNQS, em especial para Águas de Uturnaíba e Águas de Niterói, que receberam o troféu Kiron Diamante, que é uma das categorias mais altas do prêmio. E pelo 10º ano consecutivo, nós fomos eleitos a empresa, entre as empresas que melhor se comunica com os jornalistas. Finalizando já a minha fala aqui, espero não ter passado muito tempo, mas finalizando com os programas e projetos socioambientais do grupo, trazendo aí alguns resultados corporativos. A gente investiu cerca de 4,5 milhões em ações de responsabilidade socioambiental por meio de recurso incentivado e 1,5 de recurso direto voluntário. O Olhar Ambiental Trata Óleo já recolheu, né, no ano de 2024, mais de 95 mil litros de óleo. O Olhar Ambiental Educação capacitou mais de 40 mil pessoas, então são resultados bem significativos. E a gente traz aí alguns destaques das nossas concessões nesses projetos, que são projetos locais, mas que merecem também, né, o nosso aplauso aí, o projeto de reflorestamento em Pará de Minas, de instalação de biodigestores e DEVAPs. Em Friburgo, o apoio ao Refúgio da Vida Silvestre, com restauração florestal, monitoramento de espécies ameaçadas através de câmeras. Em Paraty,
teve um, um projeto, né, de apoio à criação da área de relevante interesse ecológico da Pedra Branca. Águas de Tornaíba com o projeto Ipirá, que já é nosso conhecido, né, há bastante tempo. Rio Mais Saneamento com o projeto de reuso de lodo, transformando esse lodo em cerâmicas, implantação de usina solar, e a Zona Oeste Mais Saneamento com o projeto Portas Abertas, circuito móvel e iniciativas de economia circular. Então, esses são os destaques que eu trago aí, esse é o spoiler dos nossos relatórios, mas eu peço a todos que se debrucem sobre eles, que leiam, e devolvo aí a palavra ao Nelson. Obrigado, Lívia, e parabéns aí pela apresentação de forma resumida, objetiva, né, de tudo aquilo que todos nós aqui trabalhamos fortemente, duramente, para durante o ano de 2024, né, realizar isso tudo. Como eu disse lá no início da nossa conversa aqui, é uma grande oportunidade o relato de trazer aqui em poucas páginas, né? A gente é sempre uma luta, porque a gente não tem que fazer um livro enorme para contar essa história, é sempre um grande desafio de trazer temas relevantes de tudo aquilo que foi feito. Aí eu aproveito aqui para destacar, né, a importância, né, da sinergia de todas as nossas áreas corporativas e todas as concessionárias na construção desse material, que é sempre muito relevante, sempre muito, com uma demonstração muito grande de engajamento com todos os desafios que traz, lógico que de uma empresa gigante como a nossa, para que a gente consolide todas as informações e traga de uma forma muito transparente, né, e que faça parte, facilite a leitura de todas as nossas partes interessadas, né? Porque através dele a gente fala para técnicos, não técnicos e todos os interessados em conhecer o saneamento através da nossa organização. Bom, como eu disse, a gente ia ter esse momento de apresentação do nosso relatório, dos nossos relatórios, né? E agora eu passo aí a compor a nossa mesa de debate, né? Convidando a Marilene Ramos como moderadora, né? O Cláudio Abduz e o Leonardo Rigueto como debatedores e a nossa convidada especial, a Luana Preto, né? Dando boas-vindas aí aos componentes da mesa. Marilene, é com você, agora toca a ficha. Obrigada, Nelson. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui para eu virar destaque, como é isso, gente? Já Meu fiz, Deus. Marilene. Hã? Já Você já fiz. fez? É que para Já. mim está aparecendo o Nelson, né, como destaque. Bom, primeiro, agradecer aí, Lívia, por essa apresentação, ficou ótima, você ficou dentro do tempo, sucinta, deu o recado, né? Eu acho que é realmente um desafio, né, apresentar tudo o que acontece durante um ano inteiro, né, em que evolui. E agradecer então todos aí, toda a equipe envolvida e todos os que colaboraram para que esses relatórios pudessem acontecer. A gente sabe qual é o desafio, né? Juntar dados, né, muitas vezes de empresas diferentes, né, como é o caso da Zona Oeste, que tem uma outra característica, junto com a Rio Mais, junto com as concessionárias, aqui, Gabi, e obrigada, porque mais uma vez o desafio foi vencido e a tempo, né? E agradecer também aí a diretoria e principalmente ao DOICA, né, como eu disse no início, que faz essa leitura absolutamente crítica, atenta e contribui aí para a gente ter o melhor relatório possível. E aí eu quero agradecer, né, a Luana por ter aceito esse nosso convite, Luana, para participar. A gente, para você ver aqui no grupo, o relatório de sustentabilidade é motivo de festa, né? A gente não é simplesmente para cumprir tabela, para entrar ali no site e ficar lá adormecido, não. A gente, todo ano, né, desde que são publicados os relatórios de sustentabilidade, a gente faz um evento. Em geral, fazemos presencial. Esse ano, até para dar um acesso mais democrático a todos, resolvemos fazer através de uma live. E, bom, para quem não conhece, né, para falar
o Trata Brasil. O Trata Brasil é um instituto que foi criado aí em 2007, né? Ali no advento da lei de saneamento aprovada ali, e ele refletiu, eu me lembro muito dessa época, quando o Trata foi criado, ele refletiu aquele anseio de todos os que não se conformavam, né, em ver o Brasil naquele nível de atraso em relação ao saneamento. Então, até o nome, né, Trata Brasil, mais do que focar na questão do abastecimento, era mais do questão de focar na nossa absoluta falta de tratamento de esgoto. Então, é um instituto mantido, né, por diversos atores que atuam na área de saneamento, não só concessionárias privadas. Houve sempre uma tentativa das concessionárias públicas de taxar o Trata Brasil de um agente das concessionárias privadas, mas isso não vingou, porque graças a pessoas como a Luana, né, e os antecessores, né, na presidência do Trata, que fizeram com que a desvincular isso, né? E o Trata, na verdade, hoje, a Luana vai falar aí, né, certamente, é um agente da Dona Maria, né, Luana? Que quer água, que quer saneamento, que quer uma condição de vida melhor. E a Luana é presidente, agora já tem 2 ou 3 anos, né, Luana, que você está como presidente? 3 anos. 3 anos. 3 anos, 3 anos. Ela é engenheira civil, é mestre em engenharia civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e está aí há 3 anos, né? Ocupou outras posições anteriormente a essa posição aí no Trata, e agora está aí levando com brilho, né? E cada vez mais fazendo o Trata conhecido. O momento é outro, né, Luana? Do momento que o Trata foi criado, e hoje a gente tem esse aumento absolutamente expressivo, né, da participação privada, e quem olha a história do saneamento no Brasil sabe que toda a transformação que está acontecendo por conta da participação privada no saneamento. A gente sabe o quanto o saneamento é transformador, mas o quanto a capacidade de fazer avançar essa agenda vem, né, na hora que você amplia a participação privada. A Lívia, quando passou rapidamente aí sobre tudo o que aconteceu, então, você imaginar, né, o ano passado eu tive assim, uma enorme emoção, e eu relatei isso quando nós inauguramos 2 estações de tratamento, no mesmo ano, 2 estações de tratamento de esgoto em Petrópolis. E eu falei, olha, eu passei de 2005 a 2014 como gestora na área ambiental aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu nunca inaugurei uma única estação com a companhia estadual, né? E ali, um ano eu consegui, no ano anterior já tinha outra, este ano tem várias aí sendo construídas, e vamos inaugurar outras, depois o Cláudio pode falar. Da mesma forma, eu vi um vídeo também uns 15 dias atrás, mostrando, Luana, aquilo que você fala, a importância do saneamento para a Dona Maria. Era um vídeo sobre Rio das Ostras, né, um verdadeiro Emirado Árabe, feito pela Rio Mais, onde a Rio Mais chegou com água a um bairro chamado Âncora, onde é inacreditável, mas em pleno ano de 2025, as pessoas carregavam baldes de água na cabeça, se abasteciam em reservatórios públicos, como se fosse uma cidade lá daquelas que a gente vê no sertão nordestino, as pessoas carregando água. Foi assim, uma coisa tão tocante imaginar o seguinte, como pode uma coisa dessa? Então, eu acho que você tem conduzido, o Trata Brasil tem conduzido vários estudos sobre os impactos sociais, econômicos, saúde, né, no saneamento. Eu acho que o pedido, né, é que você fale um pouco sobre isso, sobre esse processo e como é que o Trata está vendo essa mudança aí que o saneamento está passando aí para frente.
Então, passo a palavra para você. Obrigada mais uma vez aí por estar aqui conosco. Legal, gente. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Estamos com 386 pessoas aqui na sala, isso é muito legal. E ver esses principais pontos do relatório de sustentabilidade também me enche de orgulho, porque dá para ver que o grupo não trata apenas o saneamento de uma maneira isolada, e sim pensa no ESG de uma maneira completa, né, numa economia circular, numa forma de, enfim, de agregar com o saneamento básico a mudança na qualidade de vida da população. Então, acho que parabéns aí pelos principais highlights. Eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação para a gente poder falar um pouquinho a respeito, né, da nossa realidade. Começando, deixa eu só compartilhar aqui. Vamos lá, gente. Então, primeiro falando a respeito, né, da importância de a gente trabalhar com saneamento básico, né? Eu sempre falo que o nosso trabalho no saneamento básico é transformar a vida das pessoas. E é isso que eu vou tentar demonstrar um pouquinho a respeito desses números, a respeito do que o próprio Grupo Águas do Brasil tem feito em prol da população, porque é isso que a gente faz de uma maneira geral com o nosso trabalho, né? Então, os dados gerais vocês já conhecem, né, do Brasil. Infelizmente, a gente ainda tem 90 milhões de pessoas sem acesso à coleta e tratamento dos esgotos, mas a gente vê uma revolução desde a aprovação do marco legal, né? Então, como a Marilene colocou, a gente vê um aporte financeiro bastante grande vindo das empresas privadas participando desse processo de universalização, e a gente vê uma linha de tendência de melhora desses indicadores para os próximos anos. Mas a gente ainda vê uma diferença regional bastante grande, né? Então a gente vê a região norte com 60% da população apenas com água, né? A gente vê locais ainda com investimentos muito baixos em relação ao saneamento básico. Então, região norte, por exemplo, com R$ 63 por ano por habitante de investimento em saneamento básico, mas, de novo, estamos nesse processo de melhora de uma maneira geral. Bom, gente, mas aqui a reflexão que eu trago é para quem nós estamos trabalhando, né? Todos nós que estamos aqui, estamos aí com 413 pessoas, trabalhamos com o saneamento básico. E a gente trabalha para melhorar a vida de quem? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Hoje, o perfil de quem não tem acesso ao saneamento são jovens, né, com até 20 anos de idade, são pessoas autodeclaradas, pretas, pardas, indígenas, né, que infelizmente não possuem muitas vezes a mesma oportunidade que a gente possui na nossa vida. São pessoas aonde a soma da renda familiar é de até R$ 2.400, né? Então, se a gente juntar toda aquela população, muitas vezes a renda não passa desse valor, e são pessoas que não conseguiram estudar, né, por conta da própria saúde que é prejudicada, né, com a falta do saneamento básico de uma maneira geral. Mas aí vem o marco legal de saneamento básico, que é o grande motivo de comemoração, que coloca que até 2033, 99% da população precisa ter acesso à água e 90% da população precisa ter acesso à coleta e tratamento dos esgotos. É esse caminho que a gente está trilhando de uma maneira geral, né? Mas o saneamento não é só obra, né? Nós, como engenheiros, eu sou engenheira, a gente tende a falar muito de saneamento, né? De tal obra, de tal CAPEX, de tal OPEX. Então, a gente vê o saneamento muitas vezes de uma maneira bastante técnica. Mas o saneamento ele tem um impacto social, ambiental, que ele é enorme. E a gente consegue tangibilizar isso quando a gente vê o investimento em saneamento básico, né? Então, nós fizemos um estudo que avalia qual é o impacto social, econômico na vida das pessoas com o acesso pleno ao saneamento, né? Então, isso demonstra que o Brasil ganharia 1,4 trilhão de reais com a universalização plena do saneamento. Então, de um lado, a gente investe 509 bi, né, que é o que ainda falta para a gente universalizar o saneamento. De outro lado, a gente colhe 1,4 trilhão de reais.
E o que é esse benefício, né? Nós estamos falando de redução de custos com saúde. No ano de 2024, nós tivemos 344 mil internações, nós tivemos mais de 11.500 mortes por conta de doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado. E como a Marilene falou, isso muitas vezes não é só lá na região Nordeste. A gente vê isso nas áreas vulneráveis de São Paulo, a gente vê isso qualquer cidade que a gente for a nível de Brasil que ainda não está universalizada. A gente tem um ganho com turismo, né? Então, o ganho estimado no Brasil é de 80 bilhões de reais. Ninguém gosta de ir para uma praia que está poluída, de ir para uma localidade que falta água, né? Então, a infraestrutura instalada de saneamento, ela traz mais investimento para o turismo de uma maneira geral. A produtividade, né? Então, quando a gente tem cada episódio de diarreia, por exemplo, por conta da falta de saneamento, a gente se afasta de 2 a 3 dias do nosso trabalho, né? Quando a gente é CLT, esse afastamento prejudica a nossa carreira. Quando a gente não é CLT, a gente só ganha se a gente trabalha, né? Então, imagina uma diarista, imagina um pedreiro que tem lá a dor de barriga por conta da falta de saneamento e vai faltar o trabalho. Isso vai prejudicar a sua produtividade, né? E o estimado em termos monetários é de 438 bilhões de reais de ganho de produtividade, né, com acesso pleno ao saneamento. A valorização imobiliária, né? Então nós falamos aí de um alcance de 2,4 bilhões de reais ao ano, né? Porque uma casa onde não falta água, onde o esgoto é coletado e tratado, vai trazer um rio menos poluído do lado dessa casa, vai trazer mais qualidade de vida para toda aquela população. Bom, quando a gente olha, né, a questão, enfim, da própria renda da população, nós temos um aumento, né, porque por esse ganho de produtividade, nós temos uma maior arrecadação de impostos, seja por conta das obras de expansão ou ainda da própria operação de saneamento. Nós temos a questão da educação, gente, e aqui eu chamo a atenção de vocês, porque as crianças que não têm acesso ao saneamento, elas estudam, em média, 1,8 anos menos do que as crianças que têm acesso ao saneamento. Por que isso acontece? A criança teve lá a dor de barriga, ela vai ficar 2 a 3 dias afastada da sua escola, ela vai desmotivar na hora do aprendizado, ela vai ter maior dificuldade, ela tem um prejuízo no seu desenvolvimento físico, intelectual e neurológico. Então, o acesso pleno ao saneamento garante um futuro mais digno para as crianças de uma maneira geral. E os ganhos ambientais, né? A gente sabe que a natureza ela se regenera de uma maneira muito brilhante, né? Então, enquanto hoje a gente lança aí por dia 5.200 piscinas olímpicas de esgoto bruto na natureza, né? A gente vê que quando a gente deixa de lançar esse esgoto bruto, automaticamente a gente tem uma regeneração. E eu acho que o Rio já é um exemplo muito legal, né? Do início de processo de regeneração da natureza por conta da coleta e do tratamento de esgoto adequado, né? Então aqui é o dado, né, sobre a escolaridade média. A gente vê que todos esses dados eles estão conectados com os ODSs. Então, quando a gente faz saneamento básico, a gente não impacta só no ODS 6, água e saneamento. O saneamento é muito transversal. Os benefícios eles trazem uma melhoria no ODS 4, na equidade de gênero. Então, assim, as mulheres, elas são as mais afetadas pela falta de saneamento, seja porque elas também têm muitos problemas de doenças ginecológicas por conta da falta de saneamento, ou seja porque é a mulher que tem que deixar de trabalhar para cuidar do filho que está doente, para cuidar, muitas vezes, do marido, da família de uma maneira geral, por conta desses episódios sucessivos, né, de doenças. Então, com o saneamento, a escolaridade média no Brasil é de 11,7 anos, sem saneamento é de 10 anos. E aí a gente vê o futuro comprometido. Da mesma forma, né, a gente vê a questão da renda média da população. Com o saneamento, essa renda média é de R$ 3.300, sem saneamento de R$ 2.100. Aí vocês podem falar, mas é que a gente tem saneamento nas áreas mais ricas. Mas então aí que está o ponto, né? A gente precisa levar o saneamento para quem mais precisa e lá o impacto vai ser muito maior na vida dessas pessoas, porque a renda média dessas pessoas é menor. Quando a gente olha o ciclo de vida de uma criança, a gente vê
que o acesso pleno ao saneamento ele vai impactar ali na primeira infância, de 0 a 7 anos, na saúde dessa população, ele vai trazer um benefício na saúde, depois ele vai trazer um benefício na educação, e por fim, né, lá no final da adolescência, a gente vê um benefício muito grande na questão do trabalho, com a possibilidade de melhor renda e de um melhor futuro para a família brasileira de uma maneira geral. Nós fizemos um estudo que destacou que a diferença de ganho salarial ao longo de toda uma vida profissional de 35 anos entre uma criança que teve ou não teve acesso ao saneamento é de 46%. Isso muda a vida de uma família, isso traz uma perspectiva melhor, né, para o futuro da população. E alguns dados gerais, né, das crianças, então as crianças faltam mais à escola, a gente tem episódios de desidratação por conta de diarreias sucessivas, então o impacto do saneamento é brilhante, né, nessa transformação social. E aqui, né, eu trago também a questão das mudanças climáticas, porque a gente são questões que nós vamos ter que conviver, né, que infelizmente já são uma realidade em grande parte, né, do nosso país, e que o saneamento básico bem implementado e o saneamento básico acontecendo na ponta, ele vai mitigar o impacto dessas mudanças climáticas na vida da população. Então, se eu não tenho coleta e tratamento dos esgotos, se eu tenho uma inundação, eu tenho aquele esgoto bruto se misturando com a água e trazendo leptospirose, esquistossomose. Se eu tenho um plano de segurança hídrica, se eu tenho obras que levam esses riscos em consideração, a gente consegue prever um futuro melhor também para a população. E aqui eu trago, né, o ranking de 2024 do saneamento básico, o ranking de 2025 vai ser lançado dia 15 de julho desse ano. A gente vê, então, né, que existem cidades do Grupo Águas do Brasil que sempre se destacam no ranking do saneamento básico, e já vou dando um spoiler que a gente vai ter boas notícias aí para 2025 também, né? Então isso demonstra que o grupo tem evoluído e feito o saneamento na ponta de uma maneira eficiente, com qualidade, e trazendo um impacto positivo para a vida da população. Isso só vai acontecer aí com o trabalho de cada um que está aqui, né, assistindo essa live, vendo esse resultado. Com certeza, como a Marilene colocou, o resultado ele é feito a muitas mãos e ele é resultado do trabalho de cada um, né? Aquele número financeiro, ele é um número que muitas vezes ele vai estar sendo refletido por uma ação lá na ponta, com uma qualidade num trabalho, com uma economia num recurso, né? Então, isso vem aí da vida de cada um dedicada ao saneamento. Nós temos um site que é o Painel Saneamento Brasil, onde nós temos um aplicativo também, então às vezes vocês podem ter curiosidades, mas na cidade que eu opero, como é que está a questão das doenças? Quanto que o trabalho que eu faço, o quanto que o saneamento que está sendo implementado já trouxe de mudança no número de doenças, na escolaridade média das crianças, na renda média da população? Nesse site a gente consegue trazer todos esses dados e, por enquanto, ele só atende a população acima de 50 mil habitantes, mas a partir de julho a gente vai conseguir inserir aí os mais de 5.570 municípios também no site. Então é um dado muito importante para a narrativa, né? Para que a gente não enxergue o saneamento apenas como aquele velho ditado de que obra enterrada não dá voto. Não, a gente precisa trazer a narrativa de que o saneamento ele é um fenômeno transformador na vida das pessoas e é uma infraestrutura que vai trazer, né, um futuro melhor para a população de uma maneira geral. Gente, eu tentei trazer aqui primeiro de uma maneira geral alguns dados, né, em relação ao saneamento, em relação a essa realidade, para que a gente possa iniciar o nosso debate. E novamente peço desculpa aí pelo contratempo aí do computador de uma maneira geral. Obrigada, Luana. Bom, eu acho que o Bernardo Gonçalves, que é nosso diretor de Águas de Niterói, não apareceu o aplausinho dele aí, mas ele certamente está esperando, ansioso por esse ranking, né? Para ver aí esse resultado que é muito cobrado aí pelo poder concedente, né? Pela prefeitura, que obviamente quer ver essa linda cidade de Niterói aí no topo aí dessa lista. E aí, Luana, só para trazer aí o Cláudio, né, e o Léo Rigueto para a conversa, né, eu queria que
o Cláudio falasse um pouco aí, né? O Cláudio foi fundador do Grupo Agros do Brasil, está aqui desde o início, já são aí 26 anos, né, Cláudio, de atuação, e algo assim diferenciado, né, porque ele começou com saneamento na época que saneamento privado era praticamente inexistente, reduzido, e amargou aí durante anos e anos, né, um crescimento muito tímido, né, do setor até acontecer aí essa conjunção de fatores que levaram, né, o BNDES a entrar no processo, o novo marco do saneamento, e aí essa enxurrada aí de leilões, concessões, né, PPPs no setor. E aí, Cláudio, então queria que você falasse um pouco como é que você está vendo, né, esse novo momento, né, como o grupo está atuando, mas não só a visão, né, do grupo, mas a visão do setor de saneamento. Né? Como é que vamos aí promover toda essa transformação? Acho que a Luana trouxe aí elementos excelentes para o debate, né, mostrando com estudos técnicos, né? Eu conheço a seriedade do trabalho que é feito pelo Trata Brasil, que traz os melhores consultores, né, para fazer esse trabalho, e mostrando, né, em números o real impacto sobre a vida das pessoas pela falta de saneamento e a melhora que pode trazer. Passo aí para você, Cláudio. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença da Luana, que nos honra aí nesse debate. Acho que foi excelente a apresentação que você fez, Luana. Falando um pouquinho do Trata Brasil, né, como foi falado, ele iniciou em 2007, ele pegou uma fase aí bem complicada do saneamento no país, e até uma coisa que quando me veio à cabeça, para mostrar que o nosso grupo é um grupo que tem um trabalho aí longínquo. Em 2007, quando o Trata Brasil começou, e se a gente comparar com hoje, apenas a SAAB continuou como um grupo. Os grandes grupos que hoje estão aí, que são grupos sérios concorrentes, como a Iguá, como a EGEA, como a Equatorial, como a BRK, não existiam em 2007, e a Águas do Brasil já estava aí há 7, 8 anos trabalhando. Então, a gente acompanhou o Trata, como a SAAB, a evolução do mercado, como a Marilene citou, né? Então, a gente vê não só o nosso grupo crescendo muito, como o mercado mudou completamente, né? Existe agora uma perspectiva, lógico, entre o investimento a ser feito, que está sendo feito pelas empresas, e colher o fruto disso, tem um time, né? E tem muita coisa sendo feita em praticamente todos os estados do Brasil. Hoje, se a gente pegar o mapa dos estados, poucos não têm ou uma concessão ou uma PPP, ou já funcionando ou sendo licitada. Então, ficou muito pouco acontecendo. A gente pega os grandes estados, Rio de Janeiro praticamente todo concedido, São Paulo foi concedido, né, ano passado, até numa operação relâmpago bem sucedida do governador. Em 1 ano e meio ele conseguiu, digamos, privatizar a Sabesp, Rio Grande do Sul já foi, Alagoas, Sergipe já foi agora, Manaus já existia. Então, tem PPPs na Sanepar, tem PPPs no Ceará. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente vai ter no universo de médio prazo uma grande melhora nos números do Brasil, que ainda temos números, como a Luana mostrou, do século XIX. Não vou falar nem do século XX, do século XIX, que é uma vergonha. Mas eu achei interessante o que você mostrou na sua apresentação, né, que me saltou aos olhos, por mais que a gente esteja aí na estrada há algum tempo, né? Então, por exemplo, primeira coisa é o impacto nos jovens e crianças. Isso aí chama muito a atenção, né? Porque isso é uma economia, infelizmente, às vezes o gestor público ele não enxerga, porque é uma questão de médio e longo prazo, e ele tem um mandato, às vezes, de curto prazo, de 4 anos, no máximo 8. Então, e às vezes fica um pouco em segundo plano também a burocracia para isso acontecer, né? A outra coisa que me chamou a atenção, você mostrou, né, quer dizer, os jovens com 20 anos, são os mais, de 20 anos e menos são os mais afetados, e a renda familiar desse pessoal que não tem acesso é uma renda familiar de R$ 2.400, né, por mês. E olha que coisa interessante, uma tarifa social, ela custa R$ 20, R$ 30, né? Então, essa família, mesmo tendo, infelizmente, né, uma renda familiar baixa de R$ 2.400, ela tem a capacidade de pagar uma conta de tarifa social, ou seja,
é possível que as empresas, sejam elas públicas ou privadas, implantem o serviço de saneamento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto nas comunidades, porque não é que é para essas pessoas possam pagar para ter o direito a esse acesso a isso. É lógico que não vai ser isso que vai bancar esse investimento, existe subsídio cruzado, mas existe a capacidade de pagamento da tarifa social, né? Para vocês terem uma ideia, na Rio Mais Saneamento, a nossa tarifa social é de R$ 27,36, ou seja, 1% dessa renda familiar, né? E nós temos hoje na Rio Mais Saneamento, né, Léo, quase 200 mil economias em tarifa social. E a gente vem implantando cada vez mais para que as pessoas tenham acesso ao serviço. Então, isso também foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. E uma coisa curiosa, essas famílias de baixa renda, que têm essa renda familiar, que infelizmente boa parte não tem acesso ao esgoto coletado e tratado, eu posso lhe garantir que praticamente 100% deles têm celular, né? Que é um serviço, celular deve ter aqui 40 anos para cá, que existe o celular, né? E o serviço de saneamento existe desde a época que o mundo existe, desde a época de Roma, digamos assim. Então, eu acho uma coisa incompatível as pessoas não terem o esgoto coletado e tratado e ter um celular. Ou seja, tem que ter o celular, é lógico que é importante hoje até para a nossa atividade profissional, qualquer um. Então, o saneamento está muito atrasado nesse ponto. E a gente vem, até um exemplo claro, que a gente está agora, já que a Marilene falou de Niterói, né, que tem números espetaculares e sempre bem ranqueado no Trata Brasil, e tem sido sempre um exemplo aí para o país. Nós estamos, neste momento, inclusive, a pedido do poder concedente, negociando com a prefeitura, para agora chegar a 100%, entrar em todas as comunidades, que não são poucas. Niterói é uma cidade rica, de classe média alta, mas, para vocês terem uma ideia, uma população de 500 mil pessoas, 120 mil pessoas aproximadamente, moram em comunidades. Boa parte é atendida pela gente, tá? Hoje, cerca de 7%, 8% da população aqui apenas não tem o esgoto coletado tratado, a gente tem 92%, 93%. Então, agora nós estamos negociando com a prefeitura para chegar a 100%, entrar em todas as comunidades, em todos os becos e vielas e coletar e tratar o esgoto, né? Isso deve ser resolvido nos próximos 30, 60 dias, depende do poder concedente, já foram feitos estudos, reequilíbrio, etc., mas está indo bem, o que mostra que o grupo poderia... Não, já estou com o meu contrato, né? Está em dia, a minha meta era 100% de água, já está cumprida, 90% de esgoto, eu tenho 94%, mas a gente quer chegar aos 100%. Né? É lógico que algumas cidades, alguns contratos é mais difícil, né? Mas chegar em qualquer cidade de 90% já é um grande gol, e a gente está brigando por isso. Né? E também saltou muito aos olhos a questão do ganho de 1,4 trilhão caso seja universalizado o saneamento, né? Você tem aumento na produtividade, na saúde, no turismo, que impacta muito o Rio de Janeiro, né? A gente ter, por exemplo, as praias banhadas pela Baía de Guanabara, você tem um ganho muito grande. No caso aqui em Niterói, a gente praticamente, aí com Icaraí, Boa Viagem, Praia das Flechas, a gente voltou a ter banhabilidade há muitos anos. Tem a questão do lixo flutuante, mas isso impacta muito no turismo. Como você falou, ninguém gosta de ir numa praia, seja no Rio de Janeiro, no Nordeste, ou no sul do país, que ela esteja poluída, né? Aí, às vezes, a pessoa acaba indo até para o exterior, etc., sendo que a gente tem coisas maravilhosas aqui pelo Brasil. Mas seria isso, eu queria parabenizar a Ilona pela sua apresentação e foi muito impactante para mostrar a importância aí da implantação do saneamento. Obrigada, Cláudio. Eu acho que era esse mesmo, né, o objetivo. Eu acho que a apresentação que a Luana fez, né, nós estamos agora, neste momento, Luana, com 426 pessoas assistindo, né, a live. E eu acho que muitas delas, talvez mais jovens, né, que ingressaram no saneamento há relativamente pouco tempo, não saibam, né, não conheçam todos esses temas, né, a profundidade com que o trabalho que nós aqui, né, os nossos 5 mil colaboradores fazem no seu dia a dia, como eles impactam a vida das pessoas, como é determinante para a vida presente e para o futuro, né? Porque essa criança que sofreu esse problema, como é que ele vai se desenvolver ao longo da vida. Mas agora, o Léo prometi que não ia fazer pergunta difícil, que eu não ia sair do que estava combinado, mas eu não resisto. Eu citei rapidamente, aliás, eu não citei quando eu falei um trabalho que sempre me chamou a atenção do
do Trata era naquela época ali, né, que já é quase passado, a época do PAC, né, que onde os recursos investidos em saneamento, né, tirando as concessionárias privadas que atendiam aí 5% da população, os outros 95% ou era as estatais, né, as companhias públicas estaduais, ou era pelas prefeituras. E havia um PAC de saneamento, né, um volume de recursos bastante expressivo para aumentar o investimento e tal. E o Trata começou a fazer um trabalho que foi de acompanhar, eu não sei se eram as 100 maiores ou as 500 maiores obras do saneamento, dos investimentos em saneamento. Olha, eu acho que no final, eu não sei nem se o Trata publicou a triste realidade, mas eu me lembro perfeitamente do que acontecia. Eram estações de tratamento de esgoto que não ficavam, quando ficavam prontas, não entravam em operação porque o esgoto não chegava. Era rede que ficava interrompida porque encontrou rocha no meio do caminho, porque encontrou não sei o quê, porque tinha uma travessia para ser feita e tal. E, resultado, o impacto daqueles bilhões e bilhões de feitos não se refletiu num aumento expressivo aí na cobertura. Basta acompanhar, né, a evolução da cobertura do saneamento naquele período ali que foi de 2007 a 2015, mais ou menos, né? E depois uma falência aí do Estado, limitações orçamentárias enormes, se parou. Então, depois eu te devolvo a palavra, Landa, para você comentar sobre isso, mas eu queria que o Léo, que assumiu a presidência aí da Rio Mais Saneamento, né, em agosto de 2022, e foi herdeiro de muitas dessas obras, né? Que ele pudesse nos contar um pouco sobre isso. E o mais importante é mostrar, né, como é a realidade de uma concessionária privada, né, que define um orçamento ali no ano, e aquele orçamento, com aqueles investimentos, são cumpridos, né? Só em 2024, a Rio Mais Saneamento investiu mais de 260 milhões de reais, né? Enfim, e aí mostrando, né, uma parte expressiva disso num programa que nós temos, que é muito caro para nós, que é o Água de Valor, né, para de redução de perdas, e outra parte para recuperar muitas dessas obras aí que ficaram pelo caminho. Então, Léo, conta aí para a gente, né, como é que é esse desafio. Mas se você quiser também responder a pergunta que estava no coisa, também você emenda aí e responde. Bom, me ouvem? Sim. Sim, tá. Parabéns, Luana, pela apresentação brilhante, a apresentação impressionante, os dados, os números que você colocou. Eu vou iniciar conduzindo a fala na resposta à pergunta da Marilene, né, expondo a todos o que a gente encontrou aqui, né, quando a gente assumiu o Bloco 3, aqui na Rio Mais Saneamento, o Bloco 3 dessa licitação que houve aqui na regionalização das cidades que eram operadas pela SEDAI anteriormente, e algumas por município. São 18 municípios, né, incluindo aqui 24 bairros da capital. Bom, a realidade que a gente encontrou, né, uma realidade de infraestrutura precária, né, com unidades de tratamento, algumas, né, de esgoto, quando encontramos, na verdade, esqueletos, né, de concreto, sem equipamentos, sem funcionamento há muitos anos. Algumas estações de tratamento de água também em estado bastante precário de funcionamento. Uma infraestrutura também de rede de água com bastante problemas, perdas, segurança operacional, que nos obrigou inicialmente aí a fazermos investimentos até não previstos. Tá? Um deles, até a Marilene, de certa forma, ali ela
exemplificou quando ela citou o âncora em Rio das Ostras. Muitas vezes a gente fica focado aqui na capital, né? A capital, obviamente, tem seus problemas, seus desafios, mas Rio das Ostras foi algo que nos impactou, porque foi muito emblemático o que a gente encontrou lá, porque foi exatamente esse cenário que a Marilene descreveu. Você parecia estar no Agreste nordestino, em que você tinha ali uma ilha de riqueza numa cidade como Rio das Ostras, né, com rotas do petróleo, investimentos, e bairro com mais de 15 mil pessoas morando, em que você não tinha fornecimento de água tratada para eles. Eles viviam com caixas d'água comunitárias, e sem contar a própria cidade também, que vivia um racionamento compulsório ali, em função da falta do investimento na ampliação do sistema de abastecimento. Rio das Ostras, no início dos anos 2000, tinha 40 mil habitantes, quando a gente assumiu, passava dos 150 mil, com a mesma infraestrutura de captação e produção de água. Então, com 5 meses de operação, a gente estava com projeto e obra ao mesmo tempo andando na construção de uma adutora de 12 quilômetros e ampliação da captação e a estação de tratamento de água para dobrar a capacidade de distribuição de água para a população. Com isso, a gente pôde resolver o problema de Rio das Ostras, quando a gente fala em capacidade de abastecimento, e entrar num bairro como Âncora e levar água tratada de qualidade para as pessoas. Então, assim, digamos assim, esses investimentos que há anos, né, deixaram de ser feitos ou foram feitos e abandonados, eles hoje são objeto de recuperação, conclusão nossa e avanço nosso com os novos investimentos, né? Redução de perdas é uma das nossas metas estratégicas mais importantes. Nós investimos 261 milhões no ano passado. Desses 261 milhões de reais, mais de 97 milhões de reais foi na redução de perdas, no programa Água de Valor. É uma realidade, assim, de fato, assustadora a quantidade de água que a gente perde aqui no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, o Trata Brasil conhece, o Brasil inteiro hoje tem um índice de perdas vergonhoso, né? Não tem como nenhuma atividade se sustentar com o nível de perdas que a gente tem, que a gente encontra e que a gente já conseguiu resolver em várias das nossas operações ao longo desses 26 anos, e agora a gente vem enfrentando e vai reduzir também aqui na Rio Mais Saneamento, nos nossos 18 municípios. Eu queria destacar também, voltar no tema que você colocou aí, impressionante, né, dos impactos na saúde da população, né, de 11 mil mortes, né, por falta de saneamento, por mais de 300 mil internações, onde as crianças são as principais vítimas, né? E a gente, às vezes, se depara, né, com a pandemia em que bilhões são gastados em desespero por uma vacina, e a gente tem vacina para isso tudo aqui há mais de um século e nunca foi aplicada, né? Então, assim, é impressionante isso. E quando a gente fala em levar o saneamento para essas áreas mais vulneráveis, como você apresentou, né, em que a gente coloca, mas você tem o saneamento ali nas áreas mais ricas, nas mais pobres, de fato não tem, por isso que há essa estatística. E você falou muito bem ali, mas é justamente nesses locais, então, que a gente tem que levar o saneamento, até para você interromper esse ciclo, né, porque ele se retroalimenta. Nós aqui na Rio Mais Saneamento, a gente tem uma obrigação de investir 354 milhões de reais para levar saneamento em áreas irregulares. E nós estamos fazendo isso desde o primeiro momento, em parceria com a Prefeitura, em que as obras são feitas não só de rede de água e esgoto, a gente entra com rede de água e esgoto, a Prefeitura com urbanização. Para quê? Para que você estanque essa sangria. Porque não adianta, se você não chegar lá, não levar o saneamento, que vai permitir a essa população também se desenvolver economicamente, socialmente, com educação, essas áreas vão continuar a expandir. Você vai investir os 354 milhões nessas áreas hoje, daqui a 10, 20 anos, terão mais áreas para você investir, porque você não interrompeu esse ciclo. Então, é muito importante, sim, que a gente põe em prática
esse lado social, que no final das contas é econômico. Tem que ser uma política de governo, né? Uma política de Estado, de fato, avançar nesse sentido. Eu acho que a gente retirou um grande quebra-mola da frente com o marco regulatório, né? Mas ainda há alguns quebra-molas aí que a gente vai ultrapassando pouco a pouco, né? E aí é importante, né, que cada um dos nossos 420 e poucos participantes aqui e os demais que não estão aqui, mas fazem parte das nossas empresas, saibam que eles têm um papel de grande responsabilidade, mas também é com grande felicidade que a gente participa disso, porque o resultado do nosso trabalho vai muito além de implantar infraestrutura de água e esgoto. Obrigada, Léo. Bom, vou aproveitar que o Doica está aqui no destaque, né, e um pouquinho fora do script, mas antes do fechamento que ele vai fazer, Doica, você está aqui, né, como presidente do Conselho já há algum tempo, né, acompanhando esse trabalho, e é um presidente do Conselho absolutamente presente no dia a dia e nas decisões tomadas aqui de investimento. E, além disso, o Doica tem uma característica que ele roda as concessionárias, ele vai às cidades, ele acompanha esse trabalho. E, então, Doica, eu queria que você pudesse dar aí o seu testemunho, né, de como é que você vê na realidade aqui do grupo isso que a Luana trouxe, né? Só para citar dois rápidos exemplos, Campos dos Goytacazes figura aí naquele estudo sobre o saneamento e doenças, né? Então, a gente vê, quando pega o gráfico, a gente mostra, né, o que era, como era a quantidade de doenças de veiculação hídrica no município de Campos dos Goytacazes e como isso caiu vertiginosamente, né, ao longo dos últimos 15 anos, 14 anos, que o estudo contempla. É pena até que ele não regride a 98, né, quando a água chegou lá. Mas, infelizmente, certamente por falta de dados confiáveis. Eu sempre cito o caso de Paraty. Paraty foi uma concessão que a gente conseguiu... aliás, eu até brinco que foi uma das únicas concessões que eu consegui fazer quando eu estava como secretária de Ambiente aqui do Estado, e, felizmente, a Águas do Brasil ganhou. E aí, quando nós fizemos a concessão, em Paraty, as pessoas que iam para lá pagar R$1.000 de diária, R$2.000 de diária daquelas pousadas super chiques, não podiam escovar os dentes com a água da torneira, né, porque a água completamente poluída. E a Águas entra em 2014, quando em 2017 consegue inaugurar as estações de tratamento de água lá, e com isso há uma queda assim, absolutamente vertiginosa. Não está no ranking nos dados do Trata, mas a gente tem dados que mostram como foi essa queda, né? Então, eu acho que a gente, né, o Doica, como está muito presente nesse dia a dia, acompanhando essas realidades, aí pode falar um pouquinho para a gente, né, como é que ele vê esses resultados aí que o Trata apresenta e como é que isso está refletido aqui dentro das operações aí do grupo. Opa, Marilene, obrigado. Estão ouvindo? Ouve? Obrigado. Bom, Luana, prazer, quer dizer, não conhecemos pessoalmente, mas aqui virtualmente. Eu acho que sua apresentação é bastante impactante. Gostei muito do primeiro slide, né? Saneamento, isso é básico. Acho que muitas pessoas não entendem isso, apesar de estar no nome, né? É impressionante como muitas pessoas não veem a importância do saneamento. E você apresentou realmente de uma maneira muito clara, né? E muito concreta, transformando em números, não só, né, financeiros, mas números realmente de pessoas impactadas e possibilidade de transformação do impacto do saneamento, né? Eu acho que quando a gente olha a lista, né, do ranking do Trata, né,
você vê claramente, né, o impacto do saneamento. Quer dizer, você vê que aquelas cidades que estão classificadas ali nas melhores são cidades que, de fato, apresentam uma condição de vida melhor, uma qualidade do ambiente urbano, né? Eu sou arquiteto, né, Luana? De você que é engenheiro, eu sou arquiteto, urbanista, né? Então, entender também, quer dizer, como o espaço que você vive, né, a cidade que você vive, a qualidade do ambiente que você vive, é fundamental para a formação, né, da pessoa, seja do caráter, né, seja da formação intelectual, né? Então, o saneamento carrega muito isso com ele, né, de levar, levar essa qualidade. Enquanto ainda estava atuando com arquitetura, fiz alguns trabalhos para favelas e para áreas irregulares, né? E era assim muito triste realmente entrar, né, nos locais e ver aquelas valas negras, ver a qualidade do ambiente onde as pessoas vivem. Então você poder levar essa melhoria, né? E você vê claramente, né? Eu me lembro da época do discurso de favela bairro, há muitos anos atrás, né? 20 anos atrás, era isso, né? Quer dizer, de você poder levar a cidadania para a pessoa, né? E como aquilo vai trazer de volta em benefícios, né? Tanto para aquela pessoa enquanto indivíduo, né? Quanto para o coletivo todo, né? Para o coletivo da área que ela mora, para o coletivo da família, coletivo da sua família e da sua cidade. Então, acho que é fundamental. A gente roda, como a Marilene falou, quando eu entrei, né, entrei no grupo, aí como no conselho, se não me engano, por volta de 2018, etc., como presidente em 2021 do conselho, e já peguei, vamos dizer assim, cidades maduras, né? Então eu rodava Niterói, né? Rodava Campos, né? E quando a gente então conquistou, né, a Rio Mais, eu fui rodar a Rio Mais, né? Ano passado rodei, não todos os municípios, são muitos municípios, né? Mas rodei bastante coisa. E é impressionante, né? Eu falei, caramba, eu não tinha visto isso ainda, né? Eu não tinha visto essa situação, infelizmente, né? É uma tristeza falar, mas de abandono, né? De abandono realmente das instalações, de abandono das infraestruturas, né? A gente encontrou uma situação, e você sabe muito bem, Luana, muito diferente daquilo que era apresentado, né? O que tem nos gerado desafios gigantescos. Tá o Léo aí com o time é, é, com foco total nisso, né? Mas acho que até estava até aqui na minha fala e acho que está no relatório da específica da Rio Mais, que é um desafio de transformar realidades, né? Transformar aquela realidade que a gente encontra, uma realidade de abandono, de desprezo quase, né, pelo cidadão, numa realidade de transformação, né? Eu acho que isso é que é o mais gratificante aí desse trabalho, né? Dessa entrega que o grupo faz, que o grupo pretende fazer, né? E cada dia que o pessoal vai para a rua para, né, para trabalhar, para instalar mais um metro de rede, né, enfim, mais um ponto. Eu acho que a gente vê também, né, eu acho que Paraty, Pará de Minas, outros lugares onde realmente a carência, a falta era muito grande, a qualidade, você vê que quando você presta o serviço, né, esse serviço é reconhecido, né, e ele retorna. Já tivemos problemas, é claro que já tivemos, uma concessionária com 25 anos, acontecem problemas, mas a gente vê como a resposta da população, a resposta do poder concedente é de entendimento, porque ela sabe que é um serviço bem prestado, né, e que é um serviço que está entregando. Então você percebe isso e é muito, muito legal. Então, acho que o que precisa, né, Luana, a gente fazer com que esses números se tornem muito claros e se tornem um destaque para a sociedade, né? Elas têm que entender que realmente, né, você jogar o lixo por cima do muro, que era aquele tradicional, né, faz o saquinho, ainda de plástico, né, e joga por cima do muro para cair no valão que está ali atrás, né, é, é muito prejudicial para todo mundo, né, para toda a sociedade, né? Então, acho que a gente precisa conscientizar aí os formadores de opinião, né, as mídias e tudo, para realmente que se torne uma campanha maciça,
né, da melhoria da qualidade do ambiente, da melhoria da qualidade do acesso ao saneamento, porque isso vai, né, como você disse aí, quer dizer, o número, a gente sempre fala, né, cada R$1 é tantos reais em saneamento, você traz um número de 1,4 trilhões, quer dizer, uma coisa assim impensável, né? É impensável. Então, queria parabenizar vocês, parabenizar o Trata Brasil. Eu acho que é uma instituição, como disse a Marilene no início, assim, super reconhecida, né, pela qualidade do trabalho que apresenta, pela seriedade do trabalho que apresenta, né? Então, acho que é isso. Agradecer a sua presença e os números que você trouxe para a gente e dizer que a gente está, nós pelo menos estamos, né, nós todos aqui do grupo estamos comprometidos com essa entrega, né? Estamos comprometidos com essa melhoria. E sexta-feira começa a rodar de novo, Marilene. Sexta vou a Juturnaíba, e aí segunda Niterói, que é aqui do lado, e aí até o fim do ano estamos aí muitas das nossas cidades vendo o que estamos entregando. Ô, Dóica, vai a Juturnaíba, mas aproveita, estica o fim de semana e dá um mergulho na lagoa, a Lagoa de Araruama, que há algumas décadas atrás, alguma década atrás, estava completamente podre, né? E hoje você tem 3 metros de transparência, você vê o fundo da lagoa, né? Graças ao trabalho feito lá de saneamento, e que é um orgulho aqui do grupo, né? Porque não somos só nós, né? A Prolagos atua junto, mas com isso se reverteu um processo histórico. Então, tem que ficar lá o fim de semana, vai lá para a pousada do Chico Pescador, o Gontijo te dá todas as dicas. Ô, Luana, então eu vou retornar aqui para você um pouco para você comentar, né? Como os primeiros, como você vê aí essa mudança toda que o saneamento está passando, né? Vocês já conseguem perceber isso? Esses exemplos, né, que foram dados aqui e ali, né? O bairro Âncora, a própria cidade de Rio das Ostras, as áreas subnormais, né, da Zona Oeste, onde você vai conseguindo fazer avançar. Como é que você está vendo isso no nível de Brasil, né? E principalmente, né, como é que esse serviço de saneamento, esse compromisso das empresas de saneamento com as melhores práticas ASG. Eu não sei até que ponto o Trata Brasil também já se interessou, né, por esse ponto. Eu citei aqui o exemplo, né, a Lívia, na apresentação, destacou aspectos, né, de governança das empresas, a questão de diversidade e inclusão com que se trabalha, né, tudo isso. Então, você faz aí um comentário, nós estamos aí também aguardando, eu não sei se já tem perguntas aí no site, se não tiver, eu vou chamar aí, eu estou vendo aqui o Marcelo, chamar aí os outros diretores aí para falarem também um pouquinho. Bom, o primeiro ponto é que nós devemos lançar logo um estudo de benefícios econômicos e sociais da universalização do saneamento em Rio das Ostras. Então, vocês vão ter o dado exatamente de quanta redução de custo com saúde, valorização imobiliária, ganho de produtividade vai se ter no município com a universalização do saneamento. Então, acho que essa é uma boa notícia. Outro ponto, trazendo um pouquinho, né, em resposta a Marilene, nossa visão assim, é de que o saneamento agora ele está muito mais profissional, né? Digo profissional do ponto de vista de nós temos uma governança estruturada dentro das empresas, temos a captação de recursos, temos, enfim, metas claras e objetivas que as empresas estão tendo para acessar recursos, para tentar viabilizar todo o investimento também de uma maneira verde, de uma maneira que leve em consideração os critérios ESG. Esse investimento tem também mobilizado o setor para que haja governança estruturada para o aporte de recursos financeiros de capital privado, né? Eu vejo que a gente está muito mais comprometido com a economia circular, com o ganho de eficiência,
falo isso porque a gente vê as boas práticas do uso do lodo, né? Vocês citaram aqui a questão, né, do uso do lodo das mais diferentes formas, a gente vê vocês preocupados com a geração de energia renovável. Então, assim, o saneamento, ele não é mais só aquela visão do passado, da obra que vai ser feita, né? Ele é uma visão sistêmica, ele é uma visão de que é uma cadeia produtiva que precisa ter um ciclo fechado, né? Então, acho que isso é algo que a gente vê cada vez mais evoluindo no saneamento, seja para o ganho de eficiência, seja para o impacto positivo no meio ambiente. Essa questão de diversidade e inclusão cada vez mais, né? Então, eu, como mulher, já fui presidente de uma companhia de saneamento. A gente vê cada vez mais mulheres. Antigamente, tinha um estereótipo específico do engenheiro de saneamento, né? Hoje em dia, a gente já vê uma população muito mais diversa trabalhando com o saneamento básico, né? Então, acho que a gente ainda tem muito que avançar, né? Principalmente quando a gente olha pequenos sistemas autônomos de água e esgoto, companhias muitas vezes estaduais que não buscaram essa governança ainda, mas a gente já vê, né, o setor privado caminhando nesse sentido e muitas companhias estaduais também buscando essa governança de uma maneira muito mais estruturada, e acho que o impacto financeiro do aporte dos bancos também tem trazido isso para a modernização do setor de uma maneira geral. A gente ainda precisa evoluir do ponto de vista da governança das agências infranacionais. Então, o Brasil tem mais de 100 agências infranacionais. Acho que esse é um ponto ainda de evolução, mas é só comemorar, porque se a gente olha o setor como era antes, né? Eu entrei não faz tanto tempo, né? Mas assim, estou há 15 anos no setor, e a gente olhar o passado e olhar como a gente está agora, a gente já vê uma evolução muito grande. Obrigada, Luana. Aproveitar esse seu gancho aí com relação à questão da regulatória, né? Eu queria devolver aí para o Cláudio, retornar aí para o Cláudio, e perguntando, né, Cláudio, sobre como é que você enxerga aí os principais desafios nos próximos anos, né, para a gente conseguir cumprir essas metas contratuais, né? Quem está aí do lado. E quem já está aí contratado, né? E como é que você vê para onde que vai crescer aí a participação privada. Mas aí, só aproveitando, Cláudio, que tem uma pergunta específica aqui no site, a Letícia Oliveira fala que eu sou paratiense e caiçara. Acho que quando iniciar o tratamento de esgoto em Paraty, eu vou me emocionar e será um marco. Então, aí, dá aí uma notícia para a gente sobre quando teremos, né, enfim, a nossa estação de tratamento de esgoto instalada lá, que a gente está aí com boas perspectivas, né, de conseguir vencer essa barreira. Bom, respondendo primeiramente a questão de Paraty, nós assinamos, né, no final do ano passado, um termo aditivo ao contrato, onde nós vamos assumir responsabilidades que eram, no caso da Eletronuclear e do FECAM. Está faltando o FECAM só liberar a última parcela de 8 milhões para que nós possamos iniciar as obras da ET. Boa parte da rede já está concluída, a ET já está estaqueada e terraplenada, falta fazer, então, digamos assim, a parte de concreto e equipamentos. Tem uma questão burocrática do prefeito, de licenças da prefeitura perante o governo do Estado. Eu vi até por mídia social, o prefeito Zezé de Paraty esteve com o governador semana passada, e com o governador Cláudio Castro. Então, eu acredito que agora, no segundo semestre, a gente vai iniciar as obras da ET Paraty, aí vai depender só da gente, ou seja, aí vai até o fim. Então, eu entendo que meados de 26 nós vamos estar com... Hoje nós temos água em 100%, Paraty, seja no Carnaval, seja no Réveillon, uma cidade superlotada, não há problema de abastecimento, nem em quantidade, nem em qualidade, e o esgoto realmente agora a gente pretende ano que vem estar com essa estação concluída. Então, está bem encaminhado. Acho que dos desafios, Mariana, que você comentou, o principal fato é investir, né? E isso a gente vem fazendo. Se a gente pegar água, a gente tem praticamente tudo universalizado, gosta de investimentos em rede, redução de perda, adutoras, fechamento de anéis, mas dificilmente algum lugar do nosso grupo que não tenha abastecimento. E na questão de esgoto, a gente vem fazendo bastante. Se a gente for olhar pelas cidades, né, como você comentou, Petrópolis, nós inauguramos 2 estações no ano passado,
Itaipava e Independência. Vamos construir esse ano a ET Itamaraty. Em Teresópolis, que é uma cidade que nós assumimos agora há menos de 2 anos, que tem 0 de esgoto coletado e tratado, por isso foi o motivo do prefeito ter feito a licitação. Já estamos com o projeto concluído, já começamos a rede, já temos as licenças do município, vamos começar a ET esse ano para ficar pronta final de 26. Né? Friburgo, nós estamos inaugurando esse ano, começamos ano passado a estação de São Pedro e Lumiar, começamos a ET Cônego, estamos aumentando os interceptores de Conselheiro Paulino. Juturnaíba, né, consolidamos a ET Ponto de Leite, estamos fazendo a ET Bacaxá. Vamos inaugurar a ET esse ano de Condessa, né, em Paraíba, estamos fazendo a ET Donana. Então, assim vai. Na Rio Mais, já foi mostrado aí vassouras, etc. Estamos fazendo o projeto da ET Campo Grande, na Zona Oeste Mais Saneamento, aguardando só a licença de instalação da Prefeitura para começar as obras. Então, o principal ponto é investir. Né? O nosso acionista tem intensificado isso através dos financiamentos, das garantias. O BNDES continua sendo um grande parceiro do grupo, assim como em menor escala a Caixa Econômica, mas também uma parceira, principalmente em Resende e na Zona Oeste Mais, e o BNDES nas demais concessões, e agora foi um grande parceiro também para viabilizar a Rio Mais Saneamento. Então, é investir, eu acho que isso aí é fundamental. Na questão, falando de ESG, então falamos aí do E, do social, já foi colocado hoje o grupo com 420 mil tarifas sociais, além de vários projetos que a gente faz nas concessões na questão social, como principalmente lá em Juturnaíba. Né? E tem o G da governança, tenho certeza, a gente tem uma governança muito bem consolidada, né, com conselheiros independentes, com 3 comitês, comitê de pessoas, comitê de auditoria, comitê financeiro, né, e com o conselho, aí com a liderança do DOCA muito presente no dia a dia, o que facilita e nos ajuda a tomar decisões muito rápidas, porque quando qualquer tipo de problema, qualquer tipo de assunto chega ao conselho, o conselho já tem conhecimento do que está acontecendo. Né? E o fato também, Luana, de nós termos um grupo 100% nacional, com um grupo controlador, facilita muito a tomada de decisão. Né? Nada contra outros grupos, é normal, cada um tem sua governança, mas você tem casos de acionistas do outro lado do mundo. Então, isso leva um tempo para tomar a decisão, é da vida. Né? E o nosso caso é quase do outro lado da rua, é muito fácil. Né? Então, a decisão, isso ajuda bastante a gente dar continuidade nos investimentos e no cumprimento dos contratos. Eu penso dessa forma. E de mercado, a gente vê que tem muita coisa acontecendo, a gente vai continuar participando com responsabilidade, sem fazer loucuras, para que a gente possa, quando ganhar o contrato, como a gente vem ganhando, alguns e outros perdendo-se da vida, a gente possa realmente cumprir o contrato com responsabilidade e com uma saúde financeira para que você possa fazer os investimentos, senão, para no passado 2, 3, 4 anos, você está dizendo que a concessão está inviável. Né? É lógico que, como você colocou, Luana, a gente vinha ao longo do Brasil amadurecendo com a questão das agências reguladoras. Acho que isso também é um processo. As agências, ao meu ver, elas têm evoluído bastante, tá? Porque elas sabem que elas são fundamentais para isso dar certo. É muito difícil você licitar os 4 blocos, por exemplo, como o da SEDAI. Os editais vieram com algumas imperfeições. Isso acontece porque, como o Doca comentou, do que ele rodou, tinha muita coisa absolutamente abandonada. Então, cabe agora à agência regular isso da melhor forma, que você mantenha um mínimo de saúde financeira para as empresas, que você defenda também os interesses da população e do Estado. Né? Eu acho que isso, de uma forma talvez um pouco lenta, vem acontecendo. Eu sou talvez um pouco otimista quanto a esse ponto. Né? Algumas agências são mais estruturadas, algumas continuam, digamos assim, a nível municipal. Né? Então, às vezes há um pouco de ingerência política quanto a isso, mas se você pegar a média, para mim, eu continuo achando que a gente vem evoluindo. A gente vê as agências se especializando, fazendo cursos, fazendo concursos também. Então, recentemente, a Genersa colocou 50 pessoas novas para dentro da agência. Né? A Genersa hoje, por exemplo, ela regula os 4 blocos da SEDAI, que eram da SEDAI, já muita coisa, além da Prolagos, nós em Juturnaíba, né? Condessa, Teresópolis, Paraty, e toda a área também, que parece que é pouco, mas não, de gás do Rio de Janeiro, da antiga SEG, atual Naturgy. Então, ela tem que se estruturar, porque tem assuntos muito importantes subordinados a ela, assim como as demais agências do Brasil. E eu vejo, na sua grande maioria, as agências tentando acertar.
Tá? Não vejo tentando prejudicar, não tenho esse entendimento. Mas para que você possa ajudar a agência, é fundamental prestar um bom serviço. Porque quando você presta um bom serviço, de uma forma assim, talvez irracional, a agência tem até uma melhor boa vontade de tentar regular o seu contrato. Quando você tem uma concessão mal avaliada e etc., primeiro você tem o poder concedente contra você e, mais do que isso, a população contra você. Então, é fundamental para que a gente possa pleitear os direitos que a concessionária tem, é que a gente preste um bom serviço, né? Senão você fica um ciclo ao contrário, você presta um mau serviço culpando a agência e a gente não te reequilibra porque você presta um mau serviço, né? Nós tivemos um caso de uma aquisição que nós fizemos em 2008, foi Nova Friburgo, que era mais ou menos isso, era um grupo americano que tinha um embate com a prefeitura e não fazia os investimentos de esgoto. Ela assumiu em 2000, já estamos no 8º ano, em 2008, não tinha feito nenhum investimento de esgoto, somente em água, e ela alegava que não ia investir porque o contrato estava desequilibrado. E a prefeitura alegava que não ia reequilibrar porque não havia investimento, né? Então, nós compramos a empresa, na época, a concessão, sentamos, vamos começar a investir. Começamos a fazer os investimentos, houve uma boa vontade, no caso da prefeitura, vendo o que a gente estava fazendo. Hoje temos em Friburgo quase 90% de esgoto coletado tratado. Vamos, como comentei, fazer mais 2 estações, uma inaugurando agora, que é outra Etcônica, aí sim a gente vai chegar a 90%. Então, tem que ter uma relação ganha-ganha, né? A concessão fazendo as suas obrigações contratuais e as agências reguladoras mantendo minimamente os contratos equilibrados, como manda a lei, né? A lei é claríssima quanto a isso. Então, Marilene, acho que essa seria a minha visão do que você comentou. Obrigada, Cláudio. E, Léo, eu vou fazer aqui endereçar uma pergunta aqui que está aqui no chat para você, mas também queria ouvir de você, né, que está aí à frente desse desafio de fazer essa universalização, né, quais são os maiores desafios aí que a Rio Mais está apresentando. E a pergunta aqui, né, da Cíntia é que, além de ser um serviço essencial, como o saneamento pode atuar como um vetor de desenvolvimento territorial, promovendo melhorias sociais, econômicas e ambientais nas comunidades. Então, fica aí com a palavra e para tratar aí desses 2 temas. Bom, vou começar respondendo a Cíntia, então. Bom, como que a gente leva, né, pode levar o desenvolvimento, né, social às áreas que a gente atua, né? Hoje, a Rio Mais Saneamento tem quase 2.000 postos de trabalho ocupados entre quadros diretos e indiretos nos 18 municípios em que a gente atua. Então, aonde a gente chegou, a gente gerou emprego no local, a gente investe no local, isso movimenta a economia local, né? Então, eu acho que esse é um dos principais vetores de desenvolvimento nosso, onde a gente leva o saneamento e a gente reduz ali os casos de doenças por veiculação hídrica, como a Luana falou, o desenvolvimento vem, a repercussão econômica vem, social, na educação, enfim. De novo, o saneamento é básico, né? É a base de tudo, né? Então, a partir desse investimento, à medida que a gente for universalizando o sistema, a gente verá essas cidades do interior com outra cara daqui a uns anos, como a gente vê as nossas cidades que há 20 anos nós encontramos de um jeito e hoje estão universalizadas, e como se desenvolveu. Você desenvolve indústria, você desenvolve comércio, você valoriza imóvel, enfim, você atrai turistas, tudo que já foi dito aqui, tá? Então, é dessa forma. E, obviamente, olhando para o lado social, né, o Cláudio citou ali, nós fechamos, né, 2024 com 194 mil benefícios em tarifa social, né? Então, isso é uma forma de inclusão excepcional e que a gente busca ampliar para que a gente possa trazer para dentro do nosso sistema, transformar essas pessoas que eram invisíveis em pessoas hoje que fazem parte da comunidade, fazem parte de um sistema em que ele pode ligar e reclamar que está com um problema de abastecimento, você sabe quem ele é. Então, isso é uma inclusão na veia, né, clara. A cidade no interior que a gente encontrou 0 de pessoas beneficiárias de tarifa social e a gente
abriu as portas, essas pessoas nos procuraram, e sendo elegíveis, a gente vem cadastrando como beneficiários da tarifa social. Bom, com relação aos desafios da Rio+, né, como já dito anteriormente também, a gente se deparou com uma realidade bastante diferente daquela que nos foi apresentada no edital, e, obviamente, a gente não fica de braços cruzados com isso, né? A gente tem muito investimento para fazer, já tinha, né, bastante investimento para fazer, só que isso ganhou uma outra dimensão. Nós temos a obrigação com isso de escolher bem os nossos investimentos, e estamos investindo cada vez mais, né? No final de 2024, a gente já acumulava quase 500 milhões de reais de investimento, investimos 260 milhões em 24 e a previsão é mais 320 milhões agora em 25, sendo 1/3 disso em redução de perdas. E aí está um dos grandes desafios da Rio+ Saneamento, que é a redução de perdas. Nós temos uma superintendência exclusiva cuidando dessa matéria, temos mais de 300 pessoas em campo trabalhando exclusivamente para a redução de perdas em todos os municípios. Então, é um desafio bastante, digamos assim, uma dimensão maior do que a gente imaginava, mas, além disso, você tem outros números que não se mostraram aqueles que a gente esperava, como cobertura de esgoto, etc. O grupo, ele, ao longo desses mais de 25 anos, ele esbarrou em vários problemas, mas nunca recuou, a gente sempre avançou, e aqui na Rio+ Saneamento não vai ser diferente. Passo a passo, a gente vem atuando e trabalhando para a solução desses problemas. A gente já tem conseguido resolver algumas coisas, há bastante coisa ainda a ser resolvida, mas a gente continua avançando. A gente é uma empresa que, dentro até do que você falou, Luana, você citou a questão da diversidade, que hoje é muito importante, né, para as empresas de saneamento. A gente se orgulha de ter hoje 34% dos nossos cargos de gestão ocupados por mulheres, 37% por pessoas pretas ou pardas. Então, vai muito em linha com aquilo que você falou no início. Em termos ambientais, o próprio Água de Valor, ele tem uma repercussão tremenda na preservação dos mananciais, do recurso hídrico. A gente tem uma matriz energética hoje, uma descarbonização da nossa energia toda executada. Nós consumimos 100% da nossa energia hoje em fontes limpas ou renováveis. Nós temos uma governança também muito bem estruturada e atuante, né? Além do Conselho de Administração, nós temos 4 comitês de governança bastante atuantes, temos comitê de ética dentro da empresa. O próprio projeto, né, de regionalização dos blocos aqui do Rio de Janeiro, ele tem um processo de governança também muito bem estruturado, com comitês, com conselhos, uma agência reguladora bastante diligente, bastante atuante, né, mas também bastante receptiva, né, como o Cláudio falou, que se profissionalizou bastante nesses últimos anos. Recentemente, a gente vê isso na prática. Né? Então, assim, a gente tem bastante desafio, mas a gente está preparado, tem um time bastante competente, motivado e uma experiência muito grande do grupo, um grupo que está unido, né, nesse objetivo também de vencer os desafios aqui da Rio+. Bom, Léo, obrigada aí por esse fechamento. Luana, eu vou te encaminhar mais uma pergunta e queria te pedir, né, para já fazer o seu fechamento aí da sua participação na nossa live hoje, porque em seguida o Doica vai fazer o fechamento final. A pergunta vem aqui da Daniele, né, que é nossa diretora de Águas de Nova Friburgo. Ela diz aqui: excelente apresentação, parabéns, Luana, parabéns por sua trajetória. E a pergunta é: quais são, na sua visão, os maiores entraves que ainda impedem a universalização do saneamento no Brasil, mesmo após o novo marco legal?
né? Por mais que a gente fale aí de tudo que a gente já avançou, mas a gente sabe que uma grande parte do país ainda está fora, né, de um saneamento contratualizado, um saneamento que tem meta, tem regulação, tudo isso. Então, como é que é a sua visão aí sobre isso? E aí pediria aí a sua fala final também. Legal, Obrigada. gente. Bom, eu trago aqui 2 pontos que eles se unem, né? Primeiro que a gente tem uma dificuldade muito grande de a população entender a importância do saneamento. E um desafio gigantesco também de conscientizar a população cada vez mais. Como o Abdush falou, eu pago a internet, mas eu não quero pagar água e esgoto. Eu não enxergo que o rio está poluído do lado da minha casa porque não tem coleta e tratamento do esgoto. Então a gente tem um desafio enorme a nível de Brasil de mostrar que o saneamento muda a vida daquela família, de que o saneamento promove um futuro mais digno para o meu filho, né? Então, acho que esse é um ponto. E esse ponto, ele traz outro ponto, que na hora de votar, muitas vezes, a gente não escolhe governantes que estão preocupados com esse tema justamente por não ter a conscientização adequada da população a respeito desse tema. E isso faz com que, como a população não exija o acesso ao saneamento, não haja uma priorização por parte de muitos governantes, né? Então, em algumas regiões do Brasil, a gente ainda vê aquele velho ditado do obra enterrada não dá voto, né? Então, acho que hoje, assim, o problema não é captação de recurso financeiro, o problema não é estruturação jurídica. Claro que a gente sempre vai ter pequenos problemas. Nosso grande problema é a conscientização a respeito da importância desse serviço, né? Para que a população exija, para que a população pague a tarifa sabendo que é um benefício gigantesco para a vida da sua família, né? E que esteja engajada nesse processo. Então, finalizando aqui, Marilene, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente sempre aprende, né? Falar que o Trata Brasil está super à disposição também, agradecer o apoio sempre do Grupo Águas do Brasil, né? E é muito bom ver uma concessão madura, com resultados, para mostrar que o saneamento dá certo e que tem como mudar a vida das pessoas por meio do saneamento básico. Obrigada, Luana. Eu tenho certeza que com tudo que você apresentou aqui, com o que foi discutido, todos os que estão nos assistindo saem daqui ainda mais motivados para fazer, né, o nosso trabalho aqui dentro do grupo melhor e saber que temos aí um propósito, né, que é levar o saneamento para todos aí que estão nas nossas áreas de concessão. E aí, Dóica, passo aí para você fazer esse fechamento final aí. E obrigada a todos aí que participaram, né? A gente queria que mais, eu tenho certeza que os outros diretores estão aí cheios de questões que poderiam entrar aqui no debate, mas o tempo é escasso e aí não dá para tudo. Mas eu acho que já foi bastante produtiva aqui a nossa discussão. Dóica. Vamos lá para até cumprir o horário. Só pegar essa última fala aí da Luana antes de entrar, quer dizer, eu acho que todos nós estamos totalmente de acordo, né, Luana? Acho que conscientização é fundamental, né? Porque a população precisa se conscientizar da importância para então cobrar, né? De quem faz acontecer, né? Da entrega. Porque, como você disse, o saneamento dá certo, mas tem um problema, o saneamento não dá voto, né? Então, a gente tem aí uma questão aí complicada, que só realmente com a conscientização da população, né, da importância e da cobrança, que a gente vai ter mais comprometimento aí né, de quem de fato pode ajudar a fazer acontecer, né? Queria só para então fechar rapidamente, obviamente agradecer todo mundo que está aqui presente, parabenizar o time envolvido aí, capitaneado pela Marilene, né, o Nelson, o Turon, que teve aí, né, até pouco tempo estava aí como superintendente da área de sustentabilidade, Lívia, Karen, todo mundo das áreas corporativas e também das concessionárias. Esse é um trabalho, como foi dito aqui, a elaboração desse relatório é um trabalho coletivo, né? Você, na verdade, é uma consolidação aí dos dados. Também o pessoal da Rio Mais todo que se dedicou, e aí a Rio Mais, óbvio, produzindo também o seu relatório, né? A Zona Oeste Mais. O time da comunicação, acho que ficou, né, como a gente falou, ficou muito bonito. É importante você ter um material não só robusto,
por dentro, mas também por fora, né? Tem que ser agradável, né? De você ver. Então, parabenizar todo mundo. Eu acho que toda vez eu falo, nas visitas eu comento, nos eventos, quer dizer, a importância do relatório de sustentabilidade do grupo. Eu acho que, estava pensando, a gente tem alguns documentos importantes, né? A gente tem o nosso orçamento, que é onde a gente coloca ali as nossas metas, os nossos objetivos, e é um documento interno, um documento restrito, né? Depois nós temos aí como apresentação da empresa o balanço da empresa, que é publicado, é público, mas é também um documento técnico, né? Poucas pessoas entendem, poucos têm acesso, e nós temos o relatório de sustentabilidade. Esse sim apresenta a empresa como um todo, né? Seus dados financeiros, suas entregas objetivas, o que alcançou, o que deixou de alcançar, como é que a gente está, e de acesso a todos, né? De fato onde a gente é o nosso cartão de visita do grupo para a sociedade, né? E também a nossa prestação de contas para a sociedade onde a gente atua. Então, acho que é fundamental, e a gente tem, né, lutado por isso, quer dizer, a qualidade dos dados que estão lá dentro, a confiabilidade daqueles dados, né? Porque, por exemplo, eu vou receber esses relatórios, vou encaminhar para todos os acionistas que não estão, né, no dia a dia do negócio. A gente vai visitar um investidor, a gente leva esse relatório debaixo do braço para deixar. A gente tem um colaborador em Jaú, ou tem um colaborador em Campos, eles vão ter acesso a esse relatório para entender o que é o grupo, né? Às vezes você está lá numa concessão, na cidade, 100 mil, 40 mil, 50 mil, sem entender que você faz parte de um grupo muito maior. Isso traz mais engajamento. Então, acho que o relatório é peça fundamental aí, de transparência, de confiabilidade do nosso trabalho. E a leitura do relatório, né? Marilene falou, realmente eu gosto de passar o olho lá bem cuidadoso, porque, como eu disse, no fim da linha, esse documento eu vou entregar, né? A gente vai entregar para as pessoas, ele tem que estar ali, né, falando as coisas com muita responsabilidade. E ele mostra o tamanho da nossa responsabilidade do serviço que a gente presta, né? Hoje são mais de 2 milhões de economias ativas de água, né? 1,5 milhão de economias ativas de esgoto, né? 32 municípios, né? E mais de 5 mil colaboradores, né? Quer dizer, é muita gente que nós atendemos e muita gente que está junto com a gente, né, fazendo isso acontecer. Então, esse é o tamanho da nossa responsabilidade, né, perante a sociedade. E o relatório mostra como que a gente está enfrentando esses desafios, né, e como que a gente está cumprindo os nossos compromissos, né? Então, como já foi dito aqui, mais de 500 milhões investidos em 2024, com uma perspectiva aí para 2025 de mais de 700 milhões em investimento, né? 6 milhões aproximadamente em investimentos de responsabilidade social, investimentos voluntários, investimentos por leis de incentivo. E aí eu queria destacar aqui o projeto Olhar Ambiental, né? Que a gente já tem há muito tempo, e agora o olhar ambiental, principalmente o foco olhar ambiental e educação, que a gente já há uns 2 anos que vem trabalhando para, de certa maneira, padronizar, e eu acho que ano passado a gente conseguiu realmente fechar o modelo, e estamos implantando alguns pilotos, de forma que a ideia é que esse seja o projeto, vamos dizer assim, carro-chefe do grupo em todas as nossas áreas de atuação, com um padrão que a gente possa medir resultados, porque não adianta a gente fazer projetos de responsabilidade social. Ah, não, toma aqui o dinheiro e é isso. Não, quer dizer, cada real que eu estou, como a Luana fez aqui, né? Quer dizer, cada real que eu estou colocando em responsabilidade social, ela está me entregando? Quais são os KPIs que eu vou acompanhar? Então, eu acho que a gente otimizou o Olhar Ambiental e Educação nas turmas de 4º e 5º ano. Por quê? Porque aonde está no currículo escolar, onde se trata do tema saneamento, não adianta eu falar na primeira série, na 8ª, você encaixa isso dentro de um contexto maior, em parceria com as secretarias e tudo. Então, acho que queria pedir a todos que estão aqui bastante carinho, bastante atenção aí em tocar, claro, todos os projetos que a gente faz no grupo, mas em especial aí o Olhar Ambiental e Educação. Eu acho que, como já foi falado, a gente tem no nosso índice de perdas consolidado, excluídos aí Teresópolis e Rio Mais, que obviamente são concessionárias novas, tem um caminho aí a percorrer, mas a gente tem um índice de perdas consolidado abaixo dos 25%, né, que é a meta, né, para 2033. Então, mostra o nosso compromisso aí
com essa entrega, né? A questão da diversidade, participação das mulheres, negros e pardos em cargos de liderança, quer dizer, temos meta, né, para 2030, já estamos alcançando essas metas, estamos trabalhando muito para ter essa entrega muito consolidada lá em 2030, ou se não, se possível, até antes, né? Eu acho que o relatório mostra um pouco também o nosso compromisso com a área de inovação, né? que a gente é uma inovação que já acontecia no grupo e que a gente consolidou há alguns anos, hoje capitaneada aí pela Camila, né? A gente tem 3 programas muito importantes, né? O Redescobrir, que é um programa de treinamento, capacitação e inovação para todo mundo. O Ideia Águas, né? Quer dizer, de fomentar aquela inovação interna, a inovação que parte dos nossos próprios colaboradores. E o Torneira Lab, né? Trazer de fora ideias exatamente para ter uma empresa que está sempre olhando para frente, né? Que está sempre querendo melhorar, entregar o melhor serviço. Eu acho que a gente consolida também esse ano de 2024 a questão da utilização da energia renovável, né? Nós somos pioneiros aí no saneamento, no Mercado Livre, na utilização de energia renovável. A gente inaugurou aí já com a Rio Mais, primeira usina, né, de produção de energia, e já assinamos no grupo, para o grupo todo, né, uma parceria para autoprodução de energia. Então vamos migrar alguns contratos aí de Mercado Livre para autoprodução. Não é algo assim, é algo de médio prazo, mas de uma entrega assim, importantíssima para o grupo, né, tanto de retorno quanto de sustentabilidade, né, de permanência futura, né, do nosso meio ambiente. Eu acho que, e constantemente, ano passado foi um ano de investimentos em inteligência artificial e um ano de revisão de processos, né, todos passaram, né, tivemos um trabalho grande de revisão de todos os nossos processos, buscando eficiência, né. A gente é uma concessionária, um grupo maduro, como o Cláudio disse, somos talvez o único que estava aí, que continua e que permanece. E claro, né, precisa volta e meia parar, revisar seus processos, revisitar seus procedimentos, que a gente fez assim com muito cuidado, com muita atenção no passado. E acho que a gente começa a ver as entregas já agora em 2025 e certamente vai ver daqui para frente uma melhoria na eficiência muito grande do nosso, né, das nossas entregas. Então, acho que a publicação dos relatórios ela reforça o nosso compromisso, né, de transformar a realidade através de uma prestação de serviço responsável, inovadora, eficiente e sustentável, né? Então, queria, como faço em todas as visitas que eu faço, convidar todos a ler o relatório, né? Ler o relatório com atenção, questionar, né? Eu acho que também questionar as pessoas que tiverem ao seu alcance de informações que, né, que chamem a atenção, ou que tenham dúvida, ou que não conheçam, se quiser se aprofundar em algum tema, nós, né, eu pessoalmente, nós do Conselho, dos comitês, estamos todos à disposição também para esclarecimento, para colocar qualquer ponto novo. Eu acho que temos um material muito importante aí, muito poderoso nas mãos, né? E acho que né, seria muito bom que todos, né, tivessem a oportunidade de ler. Eu acho que ele é disponibilizado, né, digitalmente aí através do nosso site, através dos links. Eu acho que algumas cópias também impressas são enviadas aí para as concessionárias, para o pessoal poder pegar, folhear, né? Então, dá muito orgulho ler. Eu me lembro que o primeiro relatório que a gente fez, eu me lembro o próprio Cláudio falou, caramba, é isso tudo mesmo, né? É isso tudo que a gente se perde, né, ao longo do ano, faz uma entrega em janeiro, aí de repente outra coisa em julho, aí aquilo vai se perdendo ao longo do caminho. Então, esse exercício também de compilar tudo num documento único é muito, né, traz muito orgulho, né, de ver realmente que a gente está conseguindo entregar, que a gente está fazendo, que a gente está se esforçando, né, para melhorar a qualidade de vida aí da população. Então, obrigado a todos, Marilene. Não sei se agora... Dóica, obrigada aí por esse fechamento, né, e esse apanhado geral aí do conteúdo do relatório, de mostrar a importância do relatório para a gente não deixar, né, passar em branco tantos avanços, tanto
que a gente produz aí ao longo do ano. E, bom, vamos encerrar assim. Eu antes só queria aí, entrar aí nessa tecla, reagir e pedir um aplauso geral a essa equipe aguerrida, né? Tanto da Rio Mais quanto aqui do Gabi, né? O Nelson e o Bai da frente lá na Rio Mais, e a Lívia aí com a nossa super aguerrida Karen para arrancar tudo isso, e a todos aqueles que contribuíram, né? Porque o processo realmente é de Ficou mudo, Marilene. construção. Voltou. Você falou da Karen e ficou mudo. De construção coletiva. Muito os aplausos aí, né, para todos que contribuíram aí mais uma vez para a gente ter esses excelentes relatórios que sintetizam aí tudo aí que a gente faz e como faz, né? Eu sempre digo que saneamento é a ESG na veia, mas a gente pode fazer isso ainda com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Obrigada a todos aí, bom retorno aí ao trabalho. Um abraço. Obrigado a todos, gente. Um bom dia. O nosso QR Code está aqui com os relatórios já disponíveis para a gente já folhear. Um bom dia a todos e boa semana. Bom dia, bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Abraço, gente. Obrigado. Abraço. Tchau, Luana. Obrigada. Tchau, tchau.